Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estar acompanhando o canal, por estar acompanhando as nossas devocionais. Estamos aqui para mais uma reflexão e a nossa reflexão de hoje está baseada no texto que encontramos no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 13, do versículo 26 ao versículo 30. Do versículo 24, ao versículo 30. Eu não estarei fazendo a leitura de todo o texto, estarei fazendo a leitura de alguns versículos de forma mais pontual, mas fica a tarefa para você de casa, ler com a sua família todo o texto e meditar na palavra do Senhor. É um texto muito conhecido, muito provavelmente você já ouviu várias mensagens sobre ele, né? Que é a passagem que nos faz referência à parábola do joio, né? A famosa história do joio e do trigo. E para a gente fazer algumas aplicações às nossas vidas, para a gente entender qual a relação, né? O que é que essa palavra nos ensina nos dias de hoje, nós precisamos entender o contexto e o que é que a parábola nos traz. Nós sabemos que o ensino através de parábolas era algo muito característico do ministério de Cristo, né? Jesus, ele ensinava através de parábolas, e essas parábolas, elas eram histórias que geralmente tinham algum elemento do cotidiano das pessoas naquela época. Então, Jesus utilizava ações, acontecimentos, situações que eram corriqueiras, que eram comuns do dia a dia daquelas pessoas, né, que ouviam aquelas parábolas. E através da parábola, ele sempre trazia um conceito espiritual, então um ensinamento sobre o seu evangelho, sobre a palavra de Deus, né? A parábola sempre trazia esse conhecimento espiritual. Então, não foi diferente com a parábola do joio, né? O que é que acontece? As pessoas tinham a prática da plantação de trigo, né? Porque a história vem nos ensinando assim, que um determinado senhor acaba determinando que os seus servos plantassem o trigo. E aí, depois que aconteceu a plantação do trigo, veio o inimigo e plantou junto ao trigo o joio, né? E essa era uma prática comum naquela época. Às vezes as nações que mantinham guerras entre si, ou pessoas que eram inimigas entre si, havia esse costume, né, de plantar o joio, que é uma erva daninha, que na verdade faz mal, né, a plantação, enfim, na verdade é uma erva que não serve para nada, né? Plantar para atrapalhar o crescimento, né, da plantação, ou para de certa forma interferir no seu inimigo. Então essa era uma prática comum naquela época. E o que é que acontece? Na parábola do joio, assim que a plantação de trigo começa a crescer e os servos percebem que havia ali o joio junto, né, eles questionam ao Senhor se eles deveriam recolher o joio e ajuntá-los para queimar, né? E o Senhor disse que não, que o melhor, o que ele queria que fosse feito é que eles esperassem que eles crescessem juntos e no momento oportuno, no momento da colheita, eles recolhessem o trigo para o seu celeiro e o joio seria queimado. O que acontece, irmãos, é que muitas pessoas acabam tendo algumas interpretações equivocadas sobre esse texto. E o que a gente precisa entender é que a parábola do joio e do trigo vem ensinando acerca da separação daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, são servos de Cristo, e aqueles que não são. E para isso eu vou fazer a leitura para vocês do que nós encontramos na própria explicação que a Bíblia nos traz a partir do verso 36. Diz assim a palavra de Deus: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Então nós observamos que existe uma separação muito clara. O trigo são aqueles que são filhos de Deus, são consequência da boa semente que é plantada por Cristo Jesus. E o joio são os filhos do maligno, aqueles que não servem verdadeiramente a Deus, que não são verdadeiramente filhos de Deus. A grande questão, queridos, é que nós não estamos na posição de julgar
quem é joio e quem é trigo. Nós sabemos que existem esses dois tipos de pessoas. E precisamos lembrar sempre que é o nosso Deus quem tem esse poder, porque é Ele que sonda e conhece, né? Que perscruta os nossos corações. Então, Ele sabe verdadeiramente quem é que serve ao Senhor na essência, na intimidade, e aqueles que não servem. Mas não cabe a nós determinarmos, né, quem é joio e quem é trigo. Mas talvez você esteja se perguntando, certo, Milena, e o que é que isso, como a gente aplica isso aos nossos dias? E o que eu gostaria de chamar você a refletir, irmão, no dia de hoje, é que você faça um exame em si mesmo, né? A palavra nos exorta quanto a isso, a nos examinarmos, né? E a termos esse discernimento. Qual tem sido a nossa postura enquanto cristãos? Porque o trigo, após ouvir a palavra de Deus, após ter a semente da palavra plantada em seu coração, ele germina, né? Ele se desenvolve. E após ouvir e crer e ser convertido pelo Senhor, ele abandona as velhas práticas, passa a viver uma vida que agrade ao Senhor e vive para a honra e para a glória de Deus. Esse é o processo, essas são as fases, né, pelas quais passam aqueles que são verdadeiramente chamados pelo Senhor e que vivem como trigo. Diferente do joio, que inclusive muitas vezes até se assemelha com o trigo, né? Se parece, principalmente no início da plantação, mas que depois não evidencia frutos, né? E que com o passar do tempo se afasta daquilo que é estabelecido pela palavra de Deus. Então a mensagem de hoje é justamente para isso, reconhecermos e entendermos isso que a palavra de Deus nos ensina. Há dois tipos de pessoas, aquelas que vivem como trigo e aquelas que são joio. Não cabe a nós determinarmos quem é quem, mas cabe a nós examinarmos a nós mesmos todos os dias e buscarmos viver de acordo com a palavra de Deus. Que possamos ter esse entendimento, que possamos buscar no Senhor a sabedoria e a humildade necessária para que a cada dia sejamos mais parecidas com Ele e que possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe e que você tenha um restante de semana debaixo da proteção do Senhor.